Uhum. Marcelo, no seu conhecimento, né, e a gente estava até conversando aqui, as iniciativas, né, brasileiras sustentáveis, né, são muitas, né, e o Brasil tem dados disso, né? Eu soube que você sabe alguns dados interessantes. Apresenta para a gente esses dados aqui. Legal. Legal, Ivo. O Brasil desde que eu sou criança e faz muito tempo, o Brasil é o país do contraste sempre, né? Sim. Infelizmente, indicadores negativos, a gente sempre é número 1, né? Mas, em contrapartida, tá já se percebendo que o nosso país tem uma potência de energia renovável de altíssima capacidade, né? A questão do sol, a questão do vento. Não tem lugar mais no planeta que faça sol do que aqui. O nosso Nordeste, com aquele vento abundante, com as fontes eólicas. Inclusive, a fonte eólica já nesse segundo semestre, né, que nem está concluindo ainda, é uma das fontes que mais está produzindo energia para o sistema energético brasileiro. Então, é um país de contrastes. E aí existem algumas coisas muito interessantes, Ivo, que eu estava comentando com você, que o Brasil ele é considerado a nona economia do planeta Terra. Quer dizer, é uma potência, né? Então, se a gente considerar que somos 160 países nesse planeta e nós somos a nona economia, é uma questão de respeitabilidade, claro. Mas, em contrapartida, na questão de inovação ranqueada aí por órgãos internacionais, nós estamos na posição 54. Quer dizer, a gente inova pouco com tanta possibilidade de criação. Há um tolimento. E outra contrapartida, que é justamente o nosso tema aqui hoje, que é o da sustentabilidade, a posição é de 71, pessoal. Então, assim, quer dizer, a gente tem muito produtor de energia, em contrapartida a gente está na posição 70, lá no meio do campeonato, no meio da tabela. Então, isso é muito prejudicial. E um outro fator que prejudica muito a sustentabilidade no Brasil, Ivo, é a questão tributária. Sim. Os produtos recicláveis, eles têm uma tributação, acredite se quiser, eu não sabia disso até alguns estudos que eu tive. A reciclagem ela tem mais tributação do que o produto de origem natural. Então, quer dizer, para eu reciclar uma lata de alumínio, para eu reciclar um plástico, eu vou ter tributos em cima de tributos. Então, isso impacta bastante. Mas há coisas boas, né, Ivo? A gente tem o Senai, por exemplo, que faz alguns trabalhos muito interessantes. Além de, obviamente, capacitar cada vez mais a indústria para ser ecologicamente eficiente, sustentavelmente adequada, o Senai tem um programa que chama Inovação. É um programa criado há 10 anos. E uma das recentes inovações que eles propuseram veio de Goiânia, onde um laboratório desenvolveu para uma indústria de cosméticos um novo rejuvenescedor, acredite, Ivo, por meio da pimenta biquinho, aquela pimenta gostosa da gente colocar na comida. Então, eles fizeram todo um processamento, toda uma investigação e estão fazendo substrato, estão fazendo um creme que está sendo exportado para todo o planeta. E com um detalhe interessante, né? A empresa que está cuidando de sustentabilidade está se valorizando tanto em lucro como em representação de mercado. Então, só para vocês terem uma referência, o quilo da biquinho custa R$50. E o quilo desse creme rejuvenescedor, R$13.000. Interessante, né? Dá pra... diferença pequena. Então, assim, são inovações, Ivo, que a gente acredita que isso, entre outras tantas, né? Que são indústrias que estão conseguindo aí, com o substrato dos seus processos, abastecer os seus geradores e por aí vai, né? Então, a gente tem grande possibilidade. Basta os nossos governantes e os nossos empresários se dedicarem cada vez mais. Eu tenho uma opinião, sabe, Marcelo? Eu sou meio... Assim, o que eu acredito muito no Brasil é que a gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para o futuro. Então é muito raro, é muito raro, né? Pouquíssimos projetos eles têm uma continuidade de 20, 30, 40 anos. Sim. Então como é que a gente vai mudar um Brasil que tem esse território gigantesco, muitas culturas específicas, né? Muitos estados, sem um alinhamento, né, dos nossos políticos? E aí e eu falo em nível federal, municipal, estadual e federal, em todos os níveis, sem ter programas de longo prazo. Então você trouxe um dado que é real: os produtos reciclados, né, e os recicláveis
tem uma taxa tributária maior. Então, que tipo de incentivo que o governo dá para o cara produzir ou ele ir para esse tipo de... Ele vai pegar na matéria virgem lá, Claro. matéria-prima, e vai tirar da natureza. Então, você percebe que a iniciativa governamental ela precisa construir futuro. Agora, pensa na nossa situação do Brasil, independente de que governo entra, como é que você... É impossível no Brasil hoje você ter um projeto que dure 4 anos ou 8 dentro de um governo, quando entra um outro governo, a dificuldade de você dar continuidade. E a gente não deveria ter que manter o mesmo partido político sempre, deteriorando projetos bonitos e bem estruturados. Então, assim, não, esse projeto foi esse outro partido que fez, eu vou cancelar e vou para o outro. E essa mudança faz com que a gente comece patamares então o Brasil tem uma dificuldade muito grande de avançar. Eu estou com 49 e eu penso assim, eu há 29 anos que eu trabalho, que eu conheço as empresas, que eu sou consultor, o Brasil mudou muito pouco. A gente continuou com pobreza, a gente continuou com muitos aterros sanitários aí, muito lixão a céu aberto, problema de água e esgoto no Brasil inteiro, problema energético. E eu penso que nos próximos 30 anos, com a cultura que nós temos aqui, principalmente não só do nosso povo, dos nossos políticos, eu acho difícil que a gente faça grandes transformações. O papel desse podcast, da gente conversar, obviamente, convidar pessoas a pensar diferente. Mas isso é uma engrenagem muito grande ainda, que, na minha opinião, precisa mudar, né? Ivo, o teu trabalho, o trabalho do Gestão em Ação, ele por mais que ele seja pequeno, ele é importante. Sim. Está acontecendo, tem pessoas nos assistindo, tem pessoas refletindo, tem jovens, a geração Z e Alfa. Essa questão de geração, depois a gente pode até conversar depois um pouco mais, ela é muito antenada nas questões. Aquela garota sueca que está incomodando muito os grandes governantes, ela tá, escuta, vocês estão pensando em mim? Vocês estão pensando no meu irmão, que tem 10 anos? Que é a seguinte, né? O planeta que a gente está deixando, isso tudo que a gente está contando aqui, de produtos que vão levar 10 anos, 400 anos para desaparecer, vão impactar essa geração. Então, quando você aborda com muita pertinência essa questão de que entra governo, sai governo, parece que a gente está vivendo ainda a capitania hereditária, né? Tipo assim, aqui é meu, saiu alguém, eu vou lá e vou botar a minha cara. E o presidente do Senai abordou exatamente bem nesse contexto seu isso. Nós precisamos ter, como a China e os Estados Unidos, planejamento de 20 anos. E que ninguém mexa nesse planejamento do que foi definido, independente do governo. Foi exatamente as palavras que você usou aqui, ele contextualizou nessa reportagem. Por quê? Porque não adianta nada. Bacana, vamos fazer isso. Então a gente define que nós vamos fazer isso, assim, assim, assado. Aí a gente... por N motivos, tem uma nova função, entra uma nova pessoa e quer dar a cara dela porque não é ela que criou aquilo. Sem dúvida. Então, isso impacta todos nós. Então, a gente precisa, sim, cobrar cada vez mais. Então, quando eu falo para alguém assim, eu caminho muito, gosto de caminhar, eu não tenho o menor problema de agachar e pegar um produto e colocar no cesto de lixo, mas eu quero que alguém veja aquilo e por que ele fez aquilo? Não é obrigação dele. Tem catador, sim, tem catador de lixo, mas será que ele vai passar até ter tempo de vir a próxima chuva? Então, é a gente ser exemplo. A gente tem que ser exemplo como indivíduo, como sociedade, como cidade, como país, para que tudo comece a acontecer. Então, a gente precisa, sim, tomar ações e que os planejamentos sejam de longo prazo.